nós possamos dar uma celebração bem forte, recebendo o grande homem de Deus, pastor Arnaldo. Seja muito bem-vindo. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele. Deus abençoe. Foi usado poderosamente no domingo e temos certeza que hoje não será diferente. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quantos estão felizes? Quantos têm motivos para celebrar ao Senhor? Eu costumo dizer que mesmo com que não tivéssemos motivos, Ele deve ser celebrado do mesmo jeito. Amém? Queridos, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia no livro do patriarca Jó. O livro do patriarca Jó, capítulo de número 1, o versículo de número 1, 2 e o versículo de número 3. O livro do patriarca Jó, aleluia! Capítulo 1, o versículo de número 1, 2 e o versículo de número 3. Enquanto os irmãos estão procurando, uma vez mais celebrar a Deus pela vida do apóstolo Rondinelli, sua esposa, né? Ainda hoje na caixinha do Instagram me perguntaram como foi conhecê-lo. Ali eu tentei expressar um pouco, né? Eu não falei para o senhor, mas eu já havia ouvido falar do senhor lá no Brasil. E aí descobrimos que tínhamos amigos em comuns. Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado. Certamente essa igreja é uma arma nas mãos de Deus. Certamente vocês são arma nas mãos de Deus. Privilégio de conhecê-los. Honestamente, eu me sinto muito honrado. Muito honrado. Tá bom? Tanto o apóstolo, quanto sua esposa, quanto sua família. Deus abençoe. Tá? Meu amigo João e a Débora, Deus abençoe poderosamente. Muito obrigado por me receber esses dias aí. Serei estritamente grato. Tá bom? E a toda a igreja. Amém? Estou vendo o Marcelo ali, onde nós tivemos uma aula, né? Relance de um pouquinho de teologia. Uma viagenzinha tranquila. E amanhã, se Deus permitir, vai ser com os jovens, né? Jó capítulo 1, verso 1, 2 e 3, a Bíblia diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também era muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior que todos os do Oriente. Podem se assentar. Senhores, a Bíblia tem 66 livros. 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. A Bíblia é um livro carregado de personagens com atitudes dignas de serem copiadas e outros nem tanto. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos mostra simplesmente alguns poucos personagens que parece que se encaixam nos dois perfis. Tiveram atitudes que devem ser copiadas, ao mesmo tempo, atitudes que nem tanto. Eu tenho a impressão que, de fato, o personagem da nossa história nessa noite, ele se encaixa nesse perfil. A Bíblia não hesita em apresentar suas características, seus atributos, suas marcas. E quando nós falamos sobre as marcas da vida de Jó, a Bíblia vai começar nos apresentando 3. A primeira, Jó capítulo 1, verso 1. A Bíblia diz que esse homem era um homem reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Quando nós observamos textos iguais a esse, nós temos simplesmente uma tendência, uma predisposição a atribuir mais mérito ao personagem humano. Mas ainda ontem, na aula de teologia com os meninos, eu expliquei para eles o que é a natureza caída. Citei uma frase do Dr. Wayne Grudem, quando ele diz que ser humano depois do pecado se define assim: ser humano é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado, ela já vai descobrir por si só. Eu vou voltar a repetir, que eu acho que você não pegou. É importante você entender. Ser humano
é ter que ensinar para uma criança aquilo que é certo, vírgula, pois aquilo que é errado, infelizmente, ela já vai descobrir por si só. Logo, não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque já somos pecadores. A Bíblia tem 370 classes de pecado. É impossível não pecar. Mas é nesse exato momento que nós ficamos a nos perguntar: bom, se os homens, depois de Gênesis 3, já nascem com a natureza pecaminosa, caída, se já nasce atraindo a ira de Deus para si, se já nasce com a tendência a querer fazer o que é mal, como é que a Bíblia nos mostra um homem que, mesmo portando uma natureza caída, uma natureza que de fato pende para as coisas de baixo, a Bíblia diz que mesmo assim esse homem consegue ser reto, temente a Deus e desviar-se do mal? Só existe uma única explicação. Jó era reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Não é porque a retidão, o temor e o padrão ético brotava do seu corpo, nem dos desejos do seu coração. Mas se Jó era reto, temente a Deus e desviava-se do mal, é porque o Deus de Jó é que de fato dava-lhe forças para temer ao nome dele. Isso significa algo muito sério. Isso significa que os seus desejos, o seu corpo, essa natureza, nunca ia querer estar aqui. Até porque você está cansado, trabalhou. Eu entendo que seu dia de fato não foi fácil. Mas eu preciso relembrar que você só está aqui nessa noite é porque Deus te convocou e te trouxe para cá. Isso se chama graça de Deus. Mas a Bíblia não para. A Bíblia simplesmente vai apresentar o segundo atributo, marca da vida de Jó. A Bíblia de fato diz que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10 irmãos. E o mais interessante é que, se você observar o capítulo de número 1, a Bíblia simplesmente vai fazer menção de como eram os momentos de confraternização, Hugo, simplesmente na vida desses irmãos. E eu quero que você entenda bem o que eu vou lhe falar. A Bíblia nunca reprova a confraternização entre nós que somos irmãos. Mas confraternização não é algo muito difícil. Sabe por quê? Porque confraternização é simplesmente aquele momento que nós fazemos, por exemplo, no final do ano. Você nunca percebeu? Não sei aqui, mas as igrejas do Brasil, você chama o camarada para a igreja o ano todinho. No final do ano, que é para comer churrasco e jantar, simplesmente ele brota do meio da terra. Por quê? Porque para confraternizar não precisa de esforço. Confraternização é apenas nós nos reunirmos para momentos de alegria. Comunhão não. Comunhão é estarmos juntos nos momentos de tristeza. Confraternização é estar com você apenas quando você estiver caído. Comunhão é o derramar lágrimas perante Deus quando você de fato estiver jogado ao chão. Confraternização é estar com você apenas nos momentos de alegria. Comunhão é estar com você nos momentos de tristeza. Confraternização é estar com você apenas nos momentos de saúde. Comunhão é também estar com você nos momentos de doença. Confraternização é estar com você simplesmente nos momentos de paz. Comunhão é o estar com você nos momentos de guerra. Sabe o que eu quero que você entenda? Algo que vocês não podem esquecer jamais. Esta igreja, ela não é um grupo. Esta igreja, ela é um corpo, guiado por um único cabeça. Ele é a base dessa igreja, ele é o sustentáculo da igreja, ele é a pedra de esquina da igreja, e ele fez uma promessa para esta igreja que eu estou pregando: esta é a minha igreja e as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A Bíblia vai dizer no versículo de número 3 sobre a estrutura financeira de Jó. A Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e também era muito funcionário, trabalhando nas fazendas de Jó. Olhe bem para cá e também não se esqueça do que eu vou lhe falar. A Bíblia tem 500 versículos que vão falar sobre a fé. A Bíblia tem quase 500 versículos que vão falar sobre a oração. Mas a Bíblia tem exatos 2.350 versículos que vão falar sobre dinheiro, sobre posse e sobre administração. Goste você ou não, Jesus falou mais sobre dinheiro, posse e administração do que sobre o céu.
Goste você ou não. Jesus falou mais sobre o dinheiro, posse e administração, do que sobre o inferno. Para simplesmente mostrar que o dinheiro, quando é servo, é uma bênção. Mas quando ele é o Senhor, ele é uma maldição. Esse era Jó. Alguém que colocava o dinheiro para servir a Deus. Existe um provérbio chinês que diz que o dinheiro pode ser tão perigoso, mas tão perigoso, se você pegar uma moeda e colocar aos seus olhos, ela pode te tampar o sol. Cuidado, ele pode ser uma praga, mas ele tem que ser uma bênção para servir o reino de Deus. Esse era Jó. Alguém é graciado por Deus nas suas marcas espirituais. Esse era Jó. Alguém é agraciado por Deus nas suas marcas familiares. Esse era Jó. Alguém é agraciado por Deus nas suas marcas financeiras. Mas eu falei essa introdução para contar para você o exato dia que a vida de Jó vai mudar. Ela vai mudar no versículo de número 6. Eu vou contar para vocês um texto da Bíblia que é raro. Imagina um texto raro, eleve o nível. É o texto de Jó, capítulo 1, verso 6. A Bíblia vai contar a história do diálogo dos dois seres mais poderosos que existem. Sabe quem é? Primeiro, nosso Deus, supremo, poderoso, incomparável. Os meninos do curso viram ontem falar sobre isso. Mas o segundo ser, goste você ou não, ele é poderoso. Para nós da teologia, ele é inclusive uma autoridade. O nome dele, Satanás. Eu tenho percorrido estados do meu país, eu tenho percorrido vários países aqui na Europa, simplesmente ensinando Apocalipse, os seus 22 capítulos. E no livro de Apocalipse, Satanás é descrito como dragão, devido a 3 características: agilidade, sagacidade e força. Goste você ou não, Satanás é veloz, Satanás é ágil e Satanás é sagaz. É nesse momento que você consegue imaginar uma conversa dos dois? É nesse momento que Deus olha para Satanás e pergunta assim: de onde vens, Satanás? Eu me lembro que um dia num seminário lá em Goiânia, um aluno pegou e me perguntou: professor, aonde é que Satanás está? Ele mesmo apresenta a sua agenda a Deus: Senhor, eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Deixa eu te contar uma coisa, de vez em quando ele anda nas ruas aqui de Londres. E é nesse exato momento que Deus vai fazer uma segunda pergunta para Satanás: Satanás, enquanto tu tem rodeado a terra, passeado por ela, observastes tu o meu servo Jó? Primeira lição: não é Jó quem está dizendo que conhece a Deus, é Deus quem está dizendo que conhece a Jó. A segunda pergunta é assim: Satanás, tu tem percebido? Esse homem é reto, temente a meu nome e afasta-se do mal. E aqui eu vou falar algo para você para golpear a teologia da prosperidade. Sabe o quê? Quando Deus fala para Satanás sobre Jó, Deus simplesmente não vai falar sobre as 7.000 ovelhas, sobre os 3.000 camelos, sobre as 500 juntas de bois, sobre as jumentas. Deus não vai falar nem dos filhos nem das filhas de Jó. Deus não vai falar dos relacionamentos de Jó. Mas quando Deus vai falar para o diabo sobre Jó, ele fala assim: Satanás, esse homem é reto, íntegro e ele teme o meu nome. Sabe por quê? Porque quando Deus olha do céu para a terra, Deus não olha simplesmente o carro que você tem ou que você não tem. Deus não olha pela sua estrutura financeira, pelo seu status e pelo seu prestígio. Mas quando Deus olha do céu para a terra, Ele ainda está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus, quando olha para você, Ele não olha pelos seus seguidores no Instagram, pela sua influência, mas Deus ainda está disposto a ouvir a oração de um coração que dobra perante Ele e diz: Senhor, eu sou pequeno, mas Tu é grande. Eu sou uma pedra pequena, mas Tu é a poderosa rocha de Israel. Olhe para cá, senhores. Nesse exato momento, Satanás vai inferir uma tese a Deus, e a tese é impressionante. Senhor, sabe por que Jó te serve? É porque o Senhor cercou ele de bens. Lá na terra, criancinha falando aleluia. Lá na terra, simplesmente a caneta de Jó pesa. Pedido de Jó é ordem. Jó é um poderosíssimo fazendeiro. Com todo respeito, desse jeito é fácil servir ao teu nome. É nesse exato momento que Deus olha dentro dos olhos do seu adversário, do nosso adversário, e autoriza Satanás a tocar na estrutura financeira de Jó.
Satanás se esvai da presença de Deus. A Bíblia diz que os sabeus que eram inimigos de Jó começaram a pular para dentro das fazendas de Jó. Lembra das ovelhas, dos camelos, das jumentas? Lembra? Pois bem, eles, por pura maldade, movidos por demônios, eles começaram a matar os animais da fazenda de Jó. Como essa carnificina foi instaurada, eles não param. A partir de agora eles vão começar a migrar para matar os funcionários da fazenda de Jó. A Bíblia diz que vai sobrar apenas um que conseguiu escapar com vida. E ele vai dar simplesmente um relatório trágico para o seu patrão. E o relatório é: Jó, enquanto estávamos na fazenda, os sabeus vieram, mataram os animais, mataram ovelhas, jumentas, bois, enfim, mataram meus colegas de serviço, sobrou apenas eu para te dar notícia. É nesse momento que eu fiquei pensando: e agora? O que Jó vai fazer? Será que Jó vai desanimar? Será que Jó vai de fato se sentir desestimulado? Mas a Bíblia diz que Jó simplesmente tem uma atitude ao contrário. Ele simplesmente ouve uma palavra de efeito negativo. E a Bíblia diz que ele simplesmente põe o seu rosto no pó, abre a boca e diz: não, antes, bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que Jó estava dizendo? Eu não sirvo a Ele, não é por causa das bênçãos que Ele me dá. Eu sirvo a Ele porque Ele não tem altura, Ele não tem largura, Ele não tem profundidade. Eu sirvo a Ele porque quando Ele se levanta do trono, os anjos se curvam à sua glória e cantam dizendo: toda a honra, toda a glória, toda a força, toda a sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, pois Ele comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Eu sirvo porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, incomparável. Eu sirvo porque as nuvens são poeira dos seus pés. Eu sirvo porque os demônios tremem de medo diante dele. Perante ele não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra. Perante ele não tem espíritos malignos. Eu sirvo a ele porque quando ele se levanta do trono, ele é o único que tem poder para perguntar: quando eu me levanto do trono, quem é que pode escapar das minhas mãos? Porque operando eu, quem é de me impedir? Eu convido você a se preparar, porque Deus vai te virar do lado do avesso aqui nessa noite. Sabe o que a Bíblia diz? Meu líder, que Satanás se apresenta diante de Deus de novo. Deus vai fazer a mesma pergunta: Satanás, de onde vens? Sabe qual foi a resposta dele? Senhor, de rodear a terra e de passear por ela. Sabe o que ele está querendo dizer? Enquanto Apocalipse 20, do verso 11 ao 14, não se cumprir, eu vou continuar rodeando a terra e vou continuar passeando em Londres. É nesse momento que Satanás de fato reconhece que Jó não blasfema. Mas Satanás vai inferir uma outra tese a Deus. A tese é: Senhor, os anticorpos no corpo de Jó funcionam perfeitamente. A imunidade no corpo de Jó trabalha em altíssimo nível. Jó não sabe o que é ter o corpo inflamado, infeccionado. Jó não sabe o que é uma enfermidade arrancar a vitalidade de vida. Deus olha para Satanás e diz assim: toca no corpo, mas é uma ordem: poupa a vida de Jó. Nota de rodapé: Satanás mata, senhores. Ele tem matado nos trânsitos no Brasil. Ele tem matado em guerras ao redor do mundo. Satanás se esvai da presença de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus permite Satanás tocar o seu ungido. Jó começa a observar simplesmente os seus braços. Ele começa a perceber que seu corpo está inflamado. Começa a perceber a infecção no seu corpo. E ele começa a brotar e perceber que no seu corpo está brotando simplesmente enfermidades. A notícia que se grita na Mesopotâmia é uma só: Jó está pobre. Jó tem perdido tudo. A partir de agora, a notícia aumenta. Jó simplesmente é um aborto ambulante. Por onde ele passa, ele cheira mal. O ex-fazendeiro, a partir de agora, mora no lixo da cidade. A enfermidade estava minando a sua saúde. Como se não bastasse, a Bíblia diz que, por causa de um evento, de uma catástrofe natural, que eu tenho para mim aqui por detrás, eram espíritos malignos, mataram 10 filhos de Jó. Imagine a cerimônia fúnebre de um homem que está doente. A enfermidade sugando-lhe o vigor,
a partir de agora ele derrama lágrimas sobre 10 cadáveres. A sua esposa, que simplesmente observando todo aquele contexto, viu que as fazendas que ela com seu marido conseguiram construir simplesmente está se deteriorando, perdido. A partir de agora vê o cadáver dos seus filhos em sequência, vendo seu marido gritar de dor, ela olha para o seu esposo e o que ela fala é impressionante. Ela disse assim: Jó, amaldiçoa o teu, porque a partir de agora ele não é meu mais. Amaldiçoa o teu Deus e morre. É nesse momento que a resposta de Jó, me desculpa a expressão, foi um tapa no rosto na vida de todo crente aqui. Jó olha para sua esposa e diz: ô mulher, tu falas igual uma louca. As fazendas que ele nos deu, você aceitou. Bois, jumentas e camelos que ele nos deu, você aceitou. Quer dizer que os filhos que ele nos deu, você aceitou. Quer dizer que a estrutura financeira você aceitou com prazer. A morte dos filhos você não quer aceitar. Quer dizer que a perca você não quer aceitar. Essas enfermidades você não quer aceitar. É nesse momento que a Bíblia diz que Jó, apóstolo, vai para o pó e para a cinza. E na gramática hebraica, João, remete à tese de lixo da cidade. Sabe o que aconteceu? O ex-fazendeiro começou a residir no lixo da cidade. Pobre, sem filhos. A esposa dele simplesmente taca-lhe o pé e de fato não aparece mais na história. Mas é nesse momento que Jó raspa sua cabeça. A Bíblia diz que ele fica nu. Ele olha para o céu e diz assim: Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que para lá eu vou voltar. Sabe o que eu quero que o senhor entenda? Quando eu nasci, eu não trouxe casamento. Quando eu nasci, eu não trouxe filho. Eu não trouxe filhas. Eu não trouxe fazenda. Eu não trouxe boi, não trouxe jumento, não trouxe nada. Sabe por quê? Porque boi passa, jumento passa, filho passa, filha passa, dinheiro passa, status passa, prestígio passa, poder passa, autoridade passa, mas a única coisa que não vai passar é a presença do Deus que fez o céu e a terra. Essa não vai passar jamais. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Domingo eu pedi, hoje no nome de Jesus eu estou te mandando. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga: trabalhando ou desempregado. Diga assim: enfermo ou curado. Diga: aconteça o que acontecer, bendito seja o nome do Senhor. Diga para ele e para ela: aconteça o que acontecer, não arreda o pé dessa igreja. Diz: é aqui que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Olhe bem para cá. A Bíblia não para. A Bíblia simplesmente vai mostrar daqui para frente algo impressionante. Os amigos de Jó ficaram sabendo da tragédia que havia acontecendo. E quando os amigos de Jó ficaram sabendo, a Bíblia diz que eles foram até no lixo da cidade, no pó e na cinza. Só que quando eles abriram a boca e viram Jó, a Bíblia diz que o estado de Jó estava tão deplorável, mas tão deplorável, que eles ficaram 7 noites e 7 dias sem ter coragem de dar uma palavra para Jó. Só que quando eles abriram a boca para dizer o que está em Jó capítulo 4, verso 7. Jó, segundo o que eu tenho visto, quem anda colhendo mal é porque plantou mal. Eu vou te contar uma coisa que o pregador provavelmente não te contou. Jó perdeu fazendas, dinheiro, status e prestígio sem saber por quê. Não teve uma revelação na madrugada. Não teve um profeta que simplesmente chegou para ele e disse: calma, Jó, Deus está provando. Ele perdeu tudo sem saber por que estava perdendo. Mas a Bíblia diz que quando eles abriram a boca, eles simplesmente ouviram tais frases dos seus amigos: Jó, segundo o que eu tenho visto. Eu quero te dar 2 conselhos da parte de Deus para você e para sua família. Primeiro, cuidado com as promessas que você faz no nome do Senhor, para não prometer o que Deus não prometeria, para não falar o que Deus jamais falaria e para não profetizar o que Deus jamais profetizaria.
Eu me lembro que, enquanto eu era adolescente, eu me lembro que eu estava acompanhado com um amigo meu. João conhece ele, Santiago, uma arma nas mãos de Deus. Ele faz eu parecer jardim de infância no quesito de pregação. E eu me lembro que nós chegamos numa casa de uma das irmãs da nossa igreja. Ela estava num propósito de 5 dias, pastora. Ela estava no 3º, sem comer e sem beber nada. Ela mais 3 mulheres, das 8 às 6 da manhã. Elas estavam orando e jejuando para Deus matar o dono da casa. E aí talvez você pergunta, como assim, Starley? Simples. Um profeta disse para ela que o marido dela enche o saco quando ela vai para a igreja, Deus iria matá-lo. E vamos ser sinceros, se Deus for matar todo marido ou toda mulher que enche o saco, metade dessa igreja que está morta. Falei para vocês não que eu tenho um dom de revelação? Tiago entrou dentro da casa e disse assim, gente, alguma coisa está errada aqui, porque Deus não tem prazer nem na morte do ímpio, por que quer matar um presbítero da casa dele? Imagina só na hora que ele ficou sabendo que enquanto ele estava trabalhando, as mulheres estavam orando para Deus matá-lo. Sabe por que isso aconteceu? Pessoas que profetizam coisas no nome de Deus sem filtrar. Cuidado, porque o que você fala pode ter consequências sérias dentro da sua casa. Sabia que tem um hospital na Índia com 3 frases? A primeira frase diz assim: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por uma serpente. 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Segunda frase: aqui nesse hospital, um homem foi picado por um escorpião. 2 pontos, provavelmente irá sobreviver. Mas a terceira frase diz assim: aqui nesse hospital, um homem foi mordido por um outro homem. 2 pontos. Esse com certeza vai morrer. Sabe por quê? Porque é um veneno que é pior do que o veneno de serpente e de escorpião. É o veneno que está na língua de muito crente, gente boa por aí. Cuidado com palavras que você profetiza dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque palavras podem ter efeitos trágicos. E a sua boca não deve profetizar palavras de maldição. Elas devem profetizar palavras de bênção para a glória de Deus. Amém? Segundo conselho: Jó, a partir de agora, derrama sangue, mas ele louva. Derrama sangue, mas ele adora. Jó perde tudo, ele enaltece a Deus. Jó perde fazendas, ele glorifica a Deus. Mas daqui para frente, Jó simplesmente ouve os seus amigos lhe trazer uma teologia errada. E ele começou a acreditar que tudo que ele estava sofrendo porque Deus estava o punindo. E aí lembra daquele Jó que adora, que enaltece, que glorifica? Ele vai desaparecer. A partir do capítulo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, você encontra um Jó que reclama. Você encontra um Jó que amaldiçoa. Irmãos, ele amaldiçoou o pai dele. Irmãos, ele teve coragem de amaldiçoar a mãe dele. Você teria coragem? Não, né? Pois bem, Jó fez isso. Ele diz assim: maldito foram os seios que me amamentaram. Sabe por quê? Porque Satanás descobriu como parar Jó. E para parar Jó, Satanás descobriu que não bastava lhe ferir no corpo. Satanás descobriu que para parar Jó, bastava lhe ferir na alma. Eu respondi hoje uma caixinha de pergunta no Instagram. Eu falei que talvez o perfil de muitos crentes sejam espiritualmente fortes, oram, jejuam, leem a Bíblia, buscam a Deus, mas são emocionalmente fracos, gritam por qualquer coisa quer parar, qualquer coisa quer retroceder. E do mesmo jeito que Satanás quer te parar espiritualmente, ele simplesmente vai tentar parar você emocionalmente. Sabe o que vai acabar acontecendo?
Jó vai amaldiçoar seu pai, sua mãe, vai questionar, vai reclamar, vai criticar. E aí Satanás de fato colocou um alvo bem na alma de Jó. E por que é que você está falando isso, Starley? Porque hoje em oração, no quarto lá na casa do meu amigo João, Deus tocou para me pregar esta palavra, para falar para homens que quando eram ainda crianças, ouviram da boca do pai: você é moleque, você não consegue, você não pode, você é isso, você é aquilo. Eu estou aqui para dizer que seu pai está errado. Eu estou aqui para dizer que aquela palavra de maldição, hoje chegou o dia que você vai soltar. Sabe por quê? Você não é moleque, você é macho alfa. E sabe quem você é? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou pregando para homens levantados por Deus, escolhidos por Deus. Eu quero dizer para mulheres aqui nessa noite: se ama. Talvez fale como psicanalista clínico agora. Se ama. Esse contexto de maldição que você foi criado e ouviu da boca da sua mãe, solta essas palavras. Deixa essas palavras ir embora. Elas não fazem mais parte da sua história. Eu sei que quando você ouviu, você era uma menina. Hoje você não é mais uma menina. Hoje você é mulher. Corta com relacionamentos que te trazem dor. Sabe o que eu disse uma vez para uma paciente? Já tentou pegar borboletas na mão? Ela disse não. É quase impossível conseguir segurar uma borboleta nas mãos, ao não ser que você cuide do jardim e as borboletas virão naturalmente até você. Ame a Deus, mas se ame. Não simplesmente fique debaixo de correndo de coisas de mediocridade, coisas que te enaltecem e te colocam ao mesmo tempo para baixo. Cuidado com o relacionamento com esse narcisista que é louco, esse psicopata. Sabe por quê? Vai minar a tua fé e arrebentar a tua vida. Escuta só, Jesus colocou 120 quilos de madeira nas costas. Ele foi até o lugar do Gólgota, ele abriu os braços, ele derramou sangue e foi por você. Então para de abrir a boca para dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Ele está dizendo para você nessa noite: eu desci do meu trono, eu fui até o Calvário por você, eu te amei, eu te escolhi, eu te enchi com meu Espírito. Você quer subir de nível? Cuidado com a leitura que você tem de si mesma. Não é só sobre amar a Deus, é pedir para que Deus te dê amor em você mesmo. Números capítulo 13, verso 31 e 33 tem um texto interessante. A Bíblia diz que simplesmente 3 milhões de hebreus estão no meio do deserto. Deus ordena: Moisés, separa 12 machos e pede para ir na terra. Eles vão e eles voltam com o relatório. Quando eles voltam com o relatório, a Bíblia Sagrada diz que eles disseram: Moisés, a terra é boa, a terra mana leite, mana mel, mas a terra está tomada de gigante. Sabe qual era a altura dos caras? 3,89 metros só de altura. Era a altura dos caras. E eles disseram assim: Moisés, a terra está tomada de gigantes. Mas presta atenção no que eles falam: Moisés, e éramos aos seus olhos como gafanhotos. Ou seja, nós olhando para eles, nós éramos menor do que eles. Eles olhando para nós de fato, eles se sentiam maiores do que nós. Sabe qual é o problema disso? Baixa autoestima. Eu vou te dar um exemplo aqui. Quem aqui são casados, levanta a mão. Quem aqui tem certeza que seu marido, quem aqui das irmãs, tem certeza que se você morrer, o seu marido não casa com outra? Não casa.
Falei para vocês que o restante das irmãs, ninguém... Se a pastora não está levantando a mão, eu falei assim, se ela não está levantando, imagina nós. Então presta atenção no que eu vou te falar. Isso aí eu juro que não estava no esboço. Tu casou no ano de 1900 e dinossauro. No dia do teu casamento, tu ganhou um aparelho de jantar. O seu cérebro processou. Opa, vou usar o aparelho de jantar numa ocasião especial. Você fez 1 ano de casada, nada. Seu filho nasceu, nada. Seu filho completou 2 anos, nada. 5 anos, nada. O segundo nasceu e nada. Seu filho completou 18 anos de idade, sua filha 15, o aparelho de jantar está lá até hoje. Aí digamos que tu morra. Morreu. A outra chega. Abre a tua casa, a tua porta, que o marido dela já tomou. O marido dela já tomou. Abre a tua casa, a tua porta, abre o teu armário, pega o teu aparelho de jantar e diz assim: Nossa Senhora Gospel, até o aparelho de jantar Deus proveu. Vou fazer uma pergunta, somente para as irmãs. Se fosse uma princesa ou uma rainha morando dentro da tua casa, ela ia ficar com dó de usar esse aparelho de jantar? Não. E se quebrar, o Deus que deu uma vez, dá de novo. Deixa eu falar para você. Coloque esse aparelho de jantar para fora. Porque isso fala da leitura que você tem sobre si mesma. Sabe o que eu quero que você entenda? Algo que da parte de Deus aqui nessa noite. Satanás faz você acreditar que você é obrigada a ter que aceitar tudo que impõe sobre você. Aprenda a dizer não. Você primeiramente tem um Deus que é poderoso para obedecer. Tem um propósito fantástico para honrar. E eu quero dizer para você, se tem uma opinião que vale de alguém, não é a primeira opinião da tua mãe, daquele pai teu que simplesmente destruiu mais seu emocional. Hoje tem teu marido para tu honrar, tem teus filhos para você honrar. Hoje você não é menina, eu vou voltar a dizer para você, você é mulher que glorifica a Deus, está numa bela cidade, congregando numa bela igreja, servindo ao Deus mais belo e poderoso que existe. Ou seja, coloque a sua alma de pé. Sabe por que você está dizendo isso? Ô Jó, por que tanta dor? Ô Jó, por que tanto sofrimento? Satanás rasgou Jó nas suas emoções. Uma vez treinando pastores, eu pedi para um pastor psicólogo tentar me trazer o quadro mental de Jó. Um quadro de tristeza, de angústia. Ele perdeu tudo, ele reclama, ele retrocede, e ele simplesmente vai mostrar o seu quadro de dor e de sofrimento. E agora? Onde é que está Deus nessa hora? Esse homem perdeu tudo. Esse homem perde estrutura financeira. Esse homem está depressivo dentro de um lixo. Os seus amigos lançaram-lhe palavras de maldição. A sua esposa lançou-lhe palavras de maldição. Ele está desestimulado, ele está deprimido, ele está oprimido. Satanás parece que está ganhando. Mas em nome de Jesus, eu quero convidar todos a abrir a Bíblia em Jó capítulo 38. Olhe bem para cá que eu vou caminhar para o final. A Bíblia começa dizendo, depois dessas coisas. Depois de que coisas, Starley? Depois de tudo que eu te contei. Depois de Jó ser alguém agraciado por Deus. Depois de Jó simplesmente ter perdido tudo. Do diálogo entre Deus e Satanás. Depois de solidão na alma, dor no espírito, sofrimento por causa da morte dos filhos, palavras negativas por causa da esposa. Ele está doente. Ele já tinha ouvido a voz da sua esposa,
a voz do seu funcionário, acredito que tenham visto até a voz do diabo, mas estava faltando a voz mais poderosa que existe. E o que eu falo aqui é impulsionado por Deus, mas eu recebo a autoridade de Deus para dizer para alguém: eu não sei qual o capítulo da história da sua vida, se for um capítulo de dor, de sofrimento, de percas, de traição, de morte, mas em nome de Jesus, nessa terça-feira eu recebo de Deus uma palavra para você. O capítulo 38 da história da sua vida está chegando. Será o capítulo que Deus abrirá os céus, irá descer do trono e vai começar a curar o seu espírito e sua alma, e vai colocar a sua cabeça erguida. Vem comigo para exegese desse texto. Jó capítulo 38, a Bíblia diz que o Senhor respondeu a Jó no meio de um redemoinho. E o versículo de número 3, Deus dá uma ordem para Jó: Jó, cinge os teus lombos. Isso aqui é impressionante. Cinge os teus lombos, Jó, porque como homem eu vou fazer perguntas para você. Você não tem noção da beleza desse texto. Jó, cinge os teus lombos, porque eu que sou criador vou fazer algumas perguntas para você que é criatura. Você já imaginou isso, irmãos? Imagina só Deus olhando para Jó e diz: Jó, prepara, porque o Eterno vai fazer perguntas para você que é limitado a tempo e espaço. Jó, se prepara, porque eu que tenho um braço mais poderoso que existe, vou fazer perguntas para você que não pode nada. Jó, se prepara, que eu sou incomparável, eu vou fazer pergunta para você que é pequeno. Jó, se prepara, que eu sou grande, vou fazer perguntas para você que não é nada. E aí, Hugo, vai ser a metáfora perfeita de algo que a gente entende bem da aula. Porque Jó vai dizer, ouvir da boca do próprio Deus: eu vou fazer perguntas para você e eu vou querer a resposta. Então, já que você simplesmente estava de boca aberta, reclamando, criticando, murmurando, presta atenção, eu vou te colocar no quadro e eu que sou Deus vou para o banco. Eu vou te entregar vou te entregar um pincel e eu vou pedir para você me dar uma aula sobre a vida. Deus vai começar a fazer perguntas para Jó. A primeira pergunta está no verso 4. Pira para a pergunta. Verso 4. Jó, vamos voltar ao Bereshit, ao Gênesis. Jó, onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Responde-me, já que é tão inteligente para reclamar, já que é tão inteligente para criticar, já que é tão inteligente para ficar murmurando. Fala para mim, Jó. Jó, volta comigo ao caos. Volta comigo no dia que eu criei o sol para governar o dia, no dia que eu criei a lua para governar a noite, no dia que eu colei as estrelas no céu, no dia que eu fiz separação das águas. Jó, você já existia? Não, Jó, sabe por quê? Porque você é limitado a tempo e espaço. Jó, eu não. Eu já estava no meu trono antes da fundação do mundo. Sabe o que Deus estava falando para Jó? Jó, a perca dos seus filhos pegaram você de surpresa. A perca das suas filhas pegaram você de surpresa. Jó, pegaram você de surpresa. Mas eu já sabia que essa prova ia chegar. Escuta só, Jó, eu não perdi o controle de nada, Jó. Seja nas perdas ou nos ganhos, Jó, seja na paz ou na guerra, eu sou soberano. Eu sou soberano. Levante suas duas mãos para cima. Está achando que nós estamos de brincadeira aqui hoje? Receba o Espírito Santo para renovar as suas esperanças aqui nessa noite. Eu estou pregando para uma igreja que de fato alguns estão desanimados, ouviram palavras negativas da boca do pai e da mãe, mas eu recebo a autoridade de Deus para dizer: Ele vai encher quem tem fome dele aqui nessa noite. Eu não estou de brincadeira. Receba o Espírito Santo aqui nessa noite. Fique de pé, vamos caminhar para o final. Xarabacanturi cantarabaxéria. Lá de chuface se demantarabagai. Olha pra cá, Jó. A primeira pergunta que eu te fiz, cadê a resposta? Jó, se cala. Jó, então repara que eu vou te fazer mais uma. Lá vai mais uma, Jó. Vamos continuar falando sobre o universo. Jó, quem é que pôs no universo as medidas? Quem é que tem cordas para medir o universo na palma das mãos? Sabe dizer, Jó? Sabe o que você é nessa igreja?
Nada. Só um ser humano que com outros seres humanos estão aqui em Londres. Que com outras cidades vão formar a Inglaterra. Que com outros países vão formar esse continente. Que com outros continentes vão formar um planeta. Que com outros planetas vão formar um sistema. Que com outros sistemas vão formar uma galáxia. E o telescópio Hubble, aquele telescópio da NASA, dizem que tinha 2 bilhões de galáxias igual a nossa, e diz que pode chegar a 4 bilhões de galáxias. E o Deus de Jó está dizendo: Jó, eu tenho uma corda que meço todos os universos na palminha das minhas mãos. Jó, não se esqueça, Jó, eu sou todo poderoso. Jó, coloca na sua cabeça que o impossível para mim é nada. Jó, eu sou onipotente, sou onipresente. Jó, você acha que o seu problema é grande para mim? Olha para cá. E Deus vai falar com Jó sobre física quântica. Ele vai falar sobre o universo, sobre geografia, sobre biologia. E aí eu preciso dizer algo para você. Sabe quantas queixas Jó fez a Deus? 16. Sabe quantas reclamações Jó fez a Deus? 38. Sabe quantas perguntas Deus fez a Jó? 70. Sabe quantas Jó deu conta de responder? Nenhuma. Ele está no quadro, com um pincel na mão. Ele descobriu que não tinha nada para ensinar para um Deus tão poderoso. É como se eu visse Deus pedindo o pincel da mão de Jó e falou assim: entrega o pincel nas minhas mãos, porque chegou a hora de eu me levantar em teu favor, Jó. Daqui para frente, permita eu conduzir as coisas, Jó. Você vai orar pelos seus amigos. E prepara, porque eu vou mudar seu cativeiro. Jó se levanta. E a Bíblia Sagrada é enfática ao dizer, a declaração de Jó: oh Senhor, agora eu bem sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos jamais serão frustrados. Sabe o que vai acontecer? Jó chega a abrir a boca e dizer o que ele ouve da boca de Deus. Mas tem uma coisa que me deixou muito impressionado, irmãos. Deus, quando falou com Jó, Ele não falou das percas das fazendas de Jó. Ele não falou da perca dos filhos de Jó. Ele não falou da perca da estrutura financeira de Jó, nem por que permitiu Jó sofrer tanto. Das 70 perguntas que Deus fez a Jó, Deus relembrou a Jó: a chuva tem pai, Jó? Tem. Eu. Jó, eu coloquei os limites do universo. Eu coloquei o sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Eu colei as estrelas no céu. Eu chamo cura de dentro da doença. Eu chamo a paz do meio da guerra. A pergunta é: por que Deus não falou dos sofrimentos de Jó? É que Deus estava redirecionando Jó, que estava focado apenas nas suas dores e nas suas angústias. Estava fazendo Jó, de fato, cravar sua atenção no sol que se levanta, na chuva que cai, na lua, que de fato é a majestade de toda a noite. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Receba o que eu vou lhe dizer. Pare de olhar para a sua dor, para a sua angústia, para o seu sofrimento. Sabe por quê? Porque enquanto aqui na cidade de Londres tiver sol se levantando, chuva caindo e tiver estrelas no céu, existe um Deus que é o arquiteto do universo, que está golpeando todas as artimanhas de Satanás contra você e está protegendo você. Sabe por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio e minha fortaleza. E agora, Jó? E agora? Antes eu conhecia Ele de ouvir falar, mas quando eu vejo o sol se levantando, eu sei que Ele está protegendo a minha vida. A tua família é guardada por Deus.
Os teus filhos estão guardados por Deus. Levanta a sua cabeça, levanta a sua autoestima.